Seja muito bem-vindo ao programa Personalidades. Estamos no segundo bloco com uma pauta muito importante. Estamos falando sobre empreendedorismo e eu hoje recebo Anderson Ribeiro para falar desse assunto tão vasto que tem tanto a nos oferecer. E olha, você que perdeu o primeiro bloco, não tem problema, porque no nosso canal no YouTube você tem todo o conteúdo completo para acompanhar. Anderson, finalizamos o bloco falando de algo que eu considero assim um norte para tudo que a gente vai fazer, independente da nossa atuação, que é o nosso pilar espiritual. E você perfeitamente colocou que com ele é tudo, não é isso? É tudo. É impossível você construir um legado sem estar ligado ao seu espiritual. É impossível culpar o êxito de tudo que acontece simplesmente pela minha força braçal ou intelectual. Isso é impossível e a gente crê muito nisso. A gente se identifica muito com quem crê nisso. E quem não quer, creia, viu? Porque é a realidade. Então, assim, é o que sustenta, é o que nos norteia. É em oração, é pedindo assim, me ensina o caminho, me ensina a melhor decisão, para que eu tome e não me frustre lá na frente. Então, se existe um culpado positivamente por tudo isso, é Deus, é a parte espiritual. E a gente busca até como um conforto mesmo, porque é muito corrido, né? Sim. Então, se você não tiver esse refúgio, você acaba se atrapalhando dentro do processo e, enfim, nos ajuda muito. Com certeza. E olha, você aí de casa que ainda não tem o Senhor como o seu alicerce, como esse que te sustenta todos os dias, é realmente o momento de você repensar e entender que pela força do seu braço você pode muito, mas realmente ter lugar de colo, ter lugar para se abrigar em todas as circunstâncias, é só com o Senhor que isso é possível. E mais interessante ainda é saber que com Ele as nossas escolhas sempre serão assertivas. Não é isso, sim, Anderson? sim. Quando a escolha é dele, né, não tem erro, né? Exatamente. A gente só segue. Então, quando a pergunta não tem resposta, está na mão dele. Eu vou me preocupar com o que está no meu controle. O que não está, oração que vai dar certo, está na dele, né? Então, assim, isso nos dá muita paz. Até mesmo quando a gente erra. Porque em cima de um erro ou em cima de algo que não deu certo ou não foi da forma que a gente imaginava, a gente acredita que existe um propósito maior, né? Então, isso dá leveza para poder superar e dizer, vamos para frente. E olha, essa paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente, só é possível em Cristo Jesus. E em tempos onde acabamos de passar por uma pandemia que desestabilizou todas as seguranças que muitas pessoas tinham, sejam financeiras, se a segurança daquela pessoa era no familiar, em todos os aspectos, realmente as pessoas foram bastante sacudidas. Sim, sem dúvida. Por assim dizer, emocionalmente. E a gente realmente entende que hoje a base para nós estarmos bem, para sermos produtivos, trabalharmos, é essa questão da paz emocional. Sem dúvida. A pré-pandemia, assim como para todo mundo, foi uma incógnita, né, para a gente. Nós havíamos voltado de uma feira, foi 13 de março que o comércio começou a parar, né? Eu lembro dessa data porque foi a data que nós voltamos de uma feira. E quando nós voltamos, começaram aquelas especulações, né, de quantos casos, enfim. E junto com isso, começaram as especulações de fechamento do comércio. Então, para a gente que é empresário, óbvio, existia aquele, não, são 3 dias, uma semana, daqui 2. E se tornou o quê? Passou de um ano, né? Então, assim, apesar de tudo isso, apesar também do nosso segmento não ter sido tão afetado, porque ele estava enquadrado como essenciais, né, na época, que tinha aquele enquadramento de segmentos, nós sentimos, porque havia muita insegurança, né, nesse futuro. Então, aquele início, as reuniões que nós fazíamos por vídeo também, de casa, cada colaborador na sua casa, nosso propósito naquele momento era acalmar. Sabe, dizer assim, vamos ficar todo mundo calmo, vamos aguardar. Literalmente, ninguém vai perder seu emprego nesse momento, não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é se sustentar para que vamos ver o que acontece lá na frente, com fé, né? Que tudo vai dar certo. E, assim, apesar dos pesares de tudo que aconteceu, para os segmentos que a gente atua, foram momentos pós-pandemia muito bons. Por quê? As pessoas ficaram em casa. E se estão em casa, você se incomoda e você quer aperfeiçoar, quer melhorar o que está dentro da sua casa.
todo aquele investimento que antes era canalizado para viagens, para um restaurante, foi para casa. E nós estávamos prontos para receber essa pessoa, né, com essa demanda de casa. Então, assim, se eu tivesse deixado levar pelo estresse, pela emoção, pela ansiedade, né, que é o controle do futuro que a gente não tem, talvez a gente tivesse tomado decisões muito erradas. E, inclusive, durante a pandemia, foi o período que nós abrimos a M. Martin. Tem até uma história curiosa sobre isso. Quando nós fomos negociar o ponto, o shopping estava fechado. E nós fomos os únicos empresários a, naquele momento, estar abrindo loja, onde todo mundo estava, muitos estavam recuando, fechando, né? Mas eu tinha certeza que uma hora ia voltar, e quando voltasse eu estaria pronto com aquela operação, né, funcionando. Então foi muito em cima de fé, né, de sustentar na fé, de dizer, eu tenho fé que isso aqui vai acontecer e está lá. E olha, é perfeito o que o Anderson coloca, porque a Bíblia muito bem menciona que nós que cremos em Cristo não andamos segundo o que vemos, mas sim segundo a nossa fé. Então, a fé é essa visão muito acima das coisas que nós conseguimos ver, né? Ela está além do que nós conseguimos hoje alcançar. Sem dúvida. E isso realmente consegue fazer com que pessoas que se colocam, né, abaixo do Senhor e se posicionam em obedecer o direcionamento que Ele coloca, realmente está à frente. Essa submissão vale muito a pena. Muito a pena. Ela só traz bons frutos, assim. E nós somos exemplo disso. Então, se a gente pode propagar esse exemplo, quero sempre propagar. E para quem nos pergunta, como é que vocês conseguem? Como é que vocês não contam? Né? Essa pergunta é super comum. A primeira resposta nossa é Deus. Não, é Deus. Está na mão dele e vai dar certo. A outra é muito trabalho, muito esforço, né? Muita presença física, mental, muita conversa, muito diálogo, ser muito humano nas decisões, enfim. Mas está sempre sendo guiado por ele. Isso é fundamental. E uma outra fala do Anderson, inclusive ele iniciou o programa trazendo isso, que está lá na sua base, no seu início, onde você também atuou por cerca de 3 anos como vendedor. E eu queria te perguntar como é essa base, como foi essa experiência para você hoje. É uma coisa que te alicerça na tua gestão? Muito, muito. Ela me direciona. É muito mais simples eu conseguir falar ou dar um direcionamento de uma ação que a gente queira em uma praça, enfim, ou em alguma loja, tendo vivido aquilo. E eu vivi aquilo sendo vendedor. Eu venho de uma família de vendedor. Meu pai sempre foi vendedor. Aí, se perguntar do que, de picolé a peixe. Então, assim, passou por todos os... E eu convivi com aquilo. Após formado, eu tinha, assim, um sonho de exercer, literalmente, a profissão, né? Fui formado em Publicidade e Propaganda, como eu falei. Me formei pela PUC de Goiás. Vim morar em Marabá com esse propósito. Mas não aconteceu da forma que eu imaginava. E, no primeiro momento, eu até encarei como dificuldade, porque eu entrei num grande grupo local, que é o Grupo Revemar, trabalhei lá numa função voltada para publicidade e propaganda, mas em 3 meses foi me ofertado o cargo de vendedor, que naquele momento, na minha cabeça, era uma regressão. Eu passei quase 6 anos estudando, né? Eu tenho que tentar, pelo menos. Mas Deus tinha um propósito maior. Né? Então, vamos recapitular essa fase. E eu já acreditava muito nisso, desde o início. E aí fui como vendedor, passei 3 anos nesse grupo, foi uma escola. Até ouvi uma frase ontem numa entrevista do Guedes, o entrevistador falou que ele trabalhou numa empresa e hoje ele pagaria para trabalhar nessa empresa porque ele aprendeu muito. Eu pagaria para trabalhar na empresa, no Grupo Revemar que eu trabalhei, porque eu também aprendi muito. E a vida me trouxe uma oportunidade, junto com a família da minha esposa, de montar o primeiro negócio. Então, quando nós montamos, eu vim, e se eu for me alongar nessa fase de vendedor, tem que marcar um programa só para isso, viu, Pamela? Mas eu vim de várias ações externas, de busca em cidades do interior. Eu trabalhava muito com esse público de fora de Marabá também, para agregar número mesmo dentro do segmento. E eu vim com esse propósito nos nossos negócios. E expliquei isso para a equipe, para aquela pequena equipe daquela época, né? Eram 3 consultores, hoje nós passamos de 50. Então, assim, eu falei, eu acredito muito nisso. Se vocês acreditarem junto comigo, vai dar certo. E isso foi em 2011, através da Casa Bela. E depois da Casa Bela, ela foi crescendo, né? Foi cada vez mais pontuando novos clientes. A gente conseguiu propagar isso entre as outras lojas. E olha, é fundamental essa fala que o Anderson acabou de trazer, porque particularmente, eu já vi
eu estava em uma oração e uma das irmãs oravam por uma oportunidade de emprego. E eu lembro que durante esta campanha de oração, ela chegou a mencionar que haviam entrado em contato com ela, oferecendo, só que ela não gostou da oportunidade de emprego que lhe foi proposta, porque era como operadora de caixa em um determinado supermercado, e ela mencionou que ela recusou a proposta porque não teria tempo, enfim. Ela trouxe inúmeras questões para estar recusando aquela proposta. A fala do Anderson me trouxe muito bem à memória o quanto que é comum, às vezes, você entender que almeja algo, aquilo está no topo de uma escada e você não entende que existem degraus. Esses degraus são realmente pensados pelo Senhor, são um plano maior, para que quando você chegue no teu alvo, onde você realmente quer, você consiga ter experiência, maturidade, aprendizado em cada degrau daquele, até estar na posição que o Senhor tem preparado para você. Então isso é realmente muito incrível e a tua fala traz muito disso, porque existe então, eu acredito muito nisso, e o Flávio Augusto, que é uma referência muito grande no empreendedorismo, ele fala brilhantemente sobre isso. Ele fala que o melhor lugar para você empreender é dentro de um CNPJ de outra pessoa, porque você está ali aprendendo, tendo esse network, lidando com pessoas, realmente ativo, porém sem ter o investimento que só quem empreende sabe o quão grande é. Perfeito, isso mesmo. Não é isso? Sim. Viver a bênção tem um processo, né? Isso. Toda bênção tem um processo. Queira viver o processo. Esse processo, muitas vezes, ou a maioria das vezes, vai ser árduo, ele vai ser contraditório para você. Talvez você pense, será que é isso? Será que eu deveria? Como eu falei, eu tinha acabado de me formar numa ótima faculdade, teria bons empregos na cidade onde eu estava, que era Goiânia, vim para Marabá com o propósito de me manter aqui, minha família era daqui, eu sempre tive vontade, o propósito de voltar, mas me foi oferecido um cargo que sem qualquer formação eu conseguiria ocupar, naquele momento. Mas eu encarei como oportunidade, eu falei, se é o que tem, eu vou dar o meu melhor. E isso eu vi de uma pessoa na época, assim, seja o melhor no que você se propor a fazer, né? Entrar. Isso é muito clichê hoje, mas é real. Seja o melhor vendedor, se você for ser vendedor. Você vai ser caixa, seja a melhor caixa. Pode ter certeza que aquela empresa, tendo propósito, ela vai enxergar. Sim. E o mercado, ele pede boas pessoas. Pedem pessoas com dor de dono, com propósito, ambiciosas, que queiram crescer realmente, que não se contentem onde estão. Então, isso, assim, é uma palavra também que a gente prega muito, para que as pessoas queiram, sim, melhorar de vida, viver novas experiências, sabe? E isso quem gera é o trabalho. Não tem outra saída. Eu acredito muito e digo mais, se você está em um lugar onde você está dando o seu melhor e o seu patrão ainda não enxergou, não se preocupe, porque Deus está enxergando. É muito incrível a gente ter essa mentalidade de que se a pessoa que está ao nosso lado não está enxergando, não tem problema. O Senhor está enxergando. O Perfeito. Senhor sempre está enxergando. E no momento dele, ele começa a fazer um mover que só o Senhor pode explicar. Só quem tem essas vivências com o Espírito Santo consegue entender essa fala onde o Senhor realmente faz tudo. E o Anderson vive algo que eu achei incrível ele falar aqui, que é de entender que o impossível o Senhor faz por nós e o que é possível a nós nos colocamos à disposição em fazer. Exato, essa é a ideia. E a inquietude, né, na sua performance, né, independente do que você faça, ela abre portas. Então, assim, ela cria conexões. Se você entrar, de novo, num patamar que não era o seu propósito naquele momento, mas que você se entregar, pode ter certeza que, além de Deus, outros estão te observando. E eles querem você junto com ele. Então, assim, se entregue, faça realmente o seu melhor. Antes de querer viver a virtude do outro, viva o processo, queira viver o processo, porque pouca gente sabe o quanto o processo é árduo, né? O quanto ele é trabalhoso, para que você tenha propriedade lá na frente de poder ensinar também. De poder dizer, eu posso te ensinar isso aqui porque eu já vivi isso aqui. Eu sei como funciona, né? E a gente, como também, nunca sabe de tudo. Então, eu tenho certeza, hoje a gente consome muito conteúdo de pessoas que viveram tudo que a gente viveu, viveram a fase que nós estamos vivendo e estão lá na frente. Sim. Então, eu quero ouvir esse cara, eu quero ouvir essa pessoa para poder me alimentar, até para me ajudar na tomada de decisão, né? Me ajudar como conselheiro de quem trabalha conosco, de quem está conosco, como um aprimoramento de atender o cliente, entender melhor a dor do cliente, enfim. Então, isso é constante, Pamela, assim, é uma constância, realmente.
Falando em constância, a minha próxima pergunta era exatamente isso. Qual a sua dica, o que você pode compartilhar para pessoas que desejam ser constantes e disciplinadas? Constantes e disciplinadas. Que missão você me deu agora, hein? Eu acho que é assim, a disciplina, ela vem com a constância. Por exemplo, hoje também está na moda de se cuidar, né? Você ir para a academia, enfim, tentar melhorar a sua alimentação. Isso exige disciplina, né? E hoje eu também absorvo bastante esse conteúdo, e quando eles falam que a pessoa consegue ter uma performance melhor no seu pessoal, né, no seu físico, vamos usar isso como exemplo, você distribui isso para todo o resto da sua vida. É consequência. Se eu consigo acordar cedo, fazer meu aeróbico, se eu tenho um compromisso de 1, 2, 3, 4 vezes por semana, ir para a academia, gastar meus 30 minutos lá, esse compromisso ele vai te trazer um resultado e vai ser benéfico. Inevitavelmente você vai ter um resultado benéfico, demore ou não. Isso também vai te trazer disciplina em outras áreas da tua vida. Você não vai procrastinar, né? Você vai lutar para não procrastinar. Se você começar um livro, você vai querer terminar, porque aquilo envolve tua disciplina. Então, assim, para mim, nunca houve fórmula mágica. Eu sempre acreditei na constância, no pouco todo dia, sabe? Sim. Eu não vou no meu limite, porque eu não quero me machucar. Mas eu vou todo dia um pouquinho, e isso vai ser muito útil depois de 1 ano, depois de 2 anos. E isso eu tento replicar em tudo na minha vida. E na parte de empreender, de comércio, sabe, desses desafios que tem, isso é essencial hoje. Então, assim, todo esse processo de visitar as lojas, de estar buscando novidades, de estar buscando outras formas de atendimento, é uma constância em estar melhorando, né? Então, assim, eu não tenho a chave, mas o que funciona para mim é isso, essa prática diária, isso me trouxe disciplina. E olha, eu já perguntei justamente porque, com certeza você também conhece, Joel J, ele prega muito essa disciplina e constância, mas ele também sempre relata a importância de você começar primeiro em você. Porque se você consegue ter disciplina e constância com o seu corpo, com a sua saúde, você consegue replicar isso para todas as outras áreas. Seja trabalho, seja relacionamento, em tudo que você for, realmente já existem comprovações de que quem investe esse tempo, né, em corpo, em cuidar, se cuidar, é realmente benéfico em todas as outras áreas, inclusive é totalmente ligado à disciplina, constância. Sim. Até porque são resultados demorados, né? É um pouquinho todo dia, é um tijolo por dia que você coloca um em cima do outro. E ele demanda um tempo e um esforço que você poderia facilmente trocar em estar no meu sofá, né? Ou estar brincando com a minha filha, ou estar comendo algo que eu também desejo, mas talvez eu não possa naquele momento, pela disciplina, né? Então, isso também, ele te tira vontades dentro do meio corporativo que você teria de fazer, mas que você sabe que talvez não seja o momento, né? Ele vai te causando outras disciplinas de forma consequente, né? Ele te contamina positivamente. Esses nomes que você citou, que são nomes fortes hoje, que tem muito conteúdo legal na internet, e eu também consumo, eles batem muito nessa tecla, cada um da sua forma. Mas é uma verdade, para mim sempre foi. Anderson, em paralelo a tudo isso, algo que realmente chama muita atenção em quem acompanha as redes do Anderson é que você tem essa visão junto à sua esposa, mas é muito incrível a paternidade, a forma com que você vive a paternidade, né? É algo muito próximo, muito ali, literalmente prezando muito em trazer memórias afetivas. Como é para você esta missão da paternidade? A Helena, vou falar da Helena, né? Vou nomear minha paternidade. Ela foi sensacional na nossa vida. Ela veio no momento certo, assim, foi tudo muito programado. Até lá atrás, tenho muitos amigos nossos em comuns que tiveram filho mais cedo, e eu era o mais velho da turma e era muito cobrado por isso. Cadê o filho? Que não vem e tal. Mas a gente sempre foi assim muito dentro do planejado. E a Helena veio e mudou muito a minha visão de tudo, sabe? Assim, até de propósito. Porque a gente trabalha sempre por um propósito, a gente vive por um propósito. E quando eu me tornei pai, isso mexeu muito comigo de forma muito positiva. A Helena, a gente faz com que ela seja muito participativa mesmo em tudo. Até em viagens corporativas, a gente tenta sempre
se a gente vai passar uma semana, 5 dias longe, enquanto hoje nós podemos, né? Porque ela está numa idade que é tranquilo, tirar 2, 3 dias da escola, vai chegar num momento que não vai ser possível, e eu converso isso com ela, a gente leva para que ela viva essas experiências juntos conosco. A minha ideia, a longo prazo, inclusive, isso vai depender tudo dela, é que essas experiências somadas criem nela o mesmo amor que eu sinto pelo que a gente faz hoje, pelo nosso propósito no trabalho, nas empresas, né? Ela já brinca, eu vou para lá, vou trabalhar com você e tal, eu vou ficar um pouquinho com você e com a mamãe. Então, isso, de forma muito pequena ainda, eu sei, mas isso também, a longo prazo, vai formar, né? Vai criar memórias afetivas que ela vai ter. E eu espero muito e trabalho para que ela identifique trabalho como coisa boa. Sabe, quando eu falo para ela que eu vou trabalhar, ela entende que é por algo maior, que é pelo que a gente consegue proporcionar para ela hoje. E eu quero que ela cresça assim, para que ela também deseje isso para ela. E olha, é ótimo ouvir o Anderson falar de forma tão cheia de propósito, de significado a paternidade, porque infelizmente ainda é uma grande estatística e infelizmente crescente de pais que são pais, mas que não vivem a paternidade, né? Que não se preocupam em suprir emocionalmente essa criança. E o fato de colocar ali a Helena como uma prioridade, de ela viver esse cotidiano, de sempre estar ali inserindo, realmente preza muito em construir nela, forjar esse emocional. Sim, o trabalho ele nos tira muito tempo, né? E se é muito fácil a gente criar desculpa para de repente chegar em casa e não dar a atenção que ela quer, né? Que eles querem. Eu também sinto isso muitas vezes e acredito, não sou perfeito nisso não, mas a gente se policia, porque eu imagino que durante todo o meu dia eu vou ter ali no final 2 horas, 3 horas no máximo com ela. Então eu tento tirar realmente 1 hora de qualidade com ela, sabe, assim, para ficar junto dela. Como essas viagens nossas corporativas ou a lazer, elas são um momento nosso da família. Na minha visão, ela quase sempre está junto hoje, né? Então, assim, é justamente para nos aproximar, porque a gente acredita que a educação do filho não se terceiriza. Então, hoje nós temos pessoas que nos ajudam, ela tem a babá, tem os avós que são muito presentes, mas quem determina a direção são os pais. Então, assim, isso tem que ficar muito, muito claro para ela sempre, sabe? E também é um desafio diário nosso. Então, é por isso que a gente tenta sempre se aproximar, sabe? São fases tão rápidas, né? Ela já está com 5, há pouco tempo ela estava nascendo. Então, assim, a gente pretende ter mais um filho, né? Uma filha. E eu acredito muito nisso. É um prazer muito grande. E a ideia de aproximá-la é de realmente aproveitar cada tempo. Porque eu já ouvi muito isso, né? Mas eu trabalho muito justamente para ela. Mas às vezes ela não quer tanto que você tem a oferecer, né, como capital, e o maior capital que você pode oferecer para ela é o tempo. Sim. É a atenção, né, para eles. E a gente acredita muito nisso. E olha, é bem importante essa fala do Anderson, porque eu já vi psicólogas afirmarem que para uma criança, o que você vai dar a ela, o valor, né, financeiro, não faz sentido ainda para ela, para a mentalidade dela de uma criança. O que ela precisa é da tua presença, ela precisa de brincar junto, ter essa atenção. Então, às vezes, essa compensação que muitos pais fazem, né, em eu preciso trabalhar porque eu preciso prover financeiramente, porque eu preciso proporcionar financeiramente, para a cabecinha daquela criança ainda não faz o menor sentido. E a gente precisa sempre se posicionar entendendo como ela vai sentir e absorver o amor que eu tenho para dar. Sim, sem dúvida. Até eu vi um trecho um dia desses sobre frustração, né, das crianças. A gente tem, nós como adultos, né, temos nossas frustrações. Sei lá, vou citar um exemplo. Eu bati meu carro ali e fiquei frustrado com aquilo, me chateei. E muitas vezes teu filho, ele se frustra por algo tão simples e você tenta tratar aquilo como se fosse um adulto, né, falando: você não deveria estar chorando por isso, né? Isso é tão pequeno. Só que o mundo dele é muito pequeno. O que é o mundo dele? Quais são as metas dele? É brincar, é montar, no caso dela como menina, montar uma casinha, né? Criar uma metáfora ali, uma cena. E quando ela não consegue colocar uma boneca em pé, aquilo frustra ela e causa um choro, né? E que aquilo é a frustração dela na mesma proporção que você teve de ter batido o carro. Então, que você entenda a conversa que você tem que ter, né, com essa criança, de mostrar para ela que também você se frustrava quando aquilo acontecia, para que ela entender que aquilo é normal, sabe? Aquele choro, para confortar. E isso a gente vai adquirindo, né? E é um negócio que me surpreendeu, que eu falei, eu nunca tinha relacionado a proporção da frustração, sabe? Eu me frustro, ela não tem
direito de se frustrar, ela tem todo o direito de se frustrar, né? E eu tô lá para amparar, né? Quase sempre, assim, ou para criar uma disciplina para que ela entenda que aquilo pode acontecer. Perfeito. Olha só, um programa que sim pede mais. O próximo, Renata, você está intimada publicamente. Anderson, eu gostaria que, por favor, você deixasse uma mensagem final. Gente, obrigado pelo convite de ter vindo aqui. É um prazer, é uma honra. É muito legal trazer esses assuntos, né? Compartilhar. Eu já estive, falando da parte empresarial, num momento que tudo era início, sabe? Que tudo era complicado, tudo era mais difícil, mas naquele propósito pequeno, como vendedor lá, eu me entreguei e pessoas observavam e as oportunidades vieram. Então, se eu posso deixar como uma palavra, eu deixo essa falando do empreender, né, de hoje, do fomentar negócio. Da parte família, eu sou apaixonado pela minha família, né, eu acredito que transpareço isso, e acima de tudo, diante de tudo isso, Deus, né, Deus, ele é tudo, ele é que direciona, ele é que dá o melhor caminho, ele é que faz com que você tome a melhor decisão. Se você colocar tudo isso à frente, não tem erro, pode ter certeza. Pode não acontecer no seu tempo, mas no tempo dele vai acontecer. Eu creio. Anderson, muito obrigada. Imagina. A você aí de casa, muito obrigada pela companhia de sempre. Eu te espero no próximo Personalidades. Tchau, tchau.